Boas, bem-vindos ao quarto episódio de Deep Voices, as vozes que marcaram o Deep Learning Sessions de Portugal. Estamos aqui com o Manel Madeira. O Manel tirou o curso de Engenharia Biomédica no Técnico, trabalhou durante 4 meses depois desse mestrado no ISR. Depois desse período de tempo, ele acabou por trabalhar na Indutiva durante 1 ano em Deep Learning para Partial Differential Equations e neste momento está a tirar um doutoramento na EPFL e tem trabalhado principalmente com modelos generativos para aplicações científicas. Bem, eu neste momento queria falar um pouco sobre como é que começou o teu interesse pelo Deep Learning. Portanto, em primeiro lugar, muito obrigado por estabelecer esta iniciativa. E então, respondendo à tua pergunta, o meu interesse por Deep Learning começou num período de exchange que fiz na China, ou seja, estava a fazer já na altura mestrado na técnica, Engenharia Biomédica, e depois tive, na altura do Erasmus, eu acabei por fazer um período de mobilidade não na Europa, portanto não foi com o programa Erasmus, mas um outro programa de acordo entre o técnico e a universidade na China, chamada Tsinghua University. Eu fui para lá e tinha que escolher as cadeiras que queria fazer para lá, e as equivalências que havia com o técnico eram um bocadinho complicadas, e por sorte ou azar comecei a encontrar mais estas cadeiras. Na altura era a cadeira de Machine Learning e era a cadeira de Inteligência Artificial. E pronto, fiquei curioso com o tópico, acabei por me inscrever em ambas. Já só ouvia falar um pouco na altura, mas era ainda uma realidade um bocado distante. Pelo menos era o que eu sentia ao longo, por exemplo, ao longo da licenciatura. Nunca foi assim algo que nós abordássemos no curso muito frontalmente. Tínhamos tocado em tópicos de, sei lá, pattern recognition ou coisas assim, mas um bocado distantes, sem estas buzzwords de AI e coisas assim. E pronto, foi essencialmente assim que fiquei a conhecer o tópico Deep Learning, fiz essas cadeiras e pronto, foi assim. Ok, então depois disso decidiste começar logo a trabalhar nisso quando voltaste da China. Começaste logo a fazer se calhar tese na área ou não? Sim, portanto, eu na altura, eu fui no primeiro semestre do mestrado. Fiquei entusiasmado por várias razões. Em primeiro lugar, porque achei mesmo estimulante, engraçado e impactante as noções que tirávamos, por exemplo, dos trabalhos de casa, ou seja, dos projetos que levávamos para casa para fazer, em que já tinham a ver com coisas, por exemplo, de treinar alguns agentes para tomar determinadas ações em determinado ambiente, portanto, um bocadinho relacionado com reinforcement learning. Isto é o exemplo que tenho em mente, mas tocava noutros tópicos mesmo, com treino de redes e não sei o quê. Mas, para dizer que nessa altura, por exemplo, lembro-me que estávamos a fazer um trabalho em que tínhamos que basicamente treinar um Pac-Man para fugir dos fantasmas e apanhar o máximo, acho que de moedas que conseguia, ou de comida. E então, não só isso, mas depois também com o desenvolvimento que era dado nas lectures e de repente somos confrontados com alguns resultados bastante interessantes do género aproximação universal de funções com as redes neuronais, etc, etc. Fiquei com o bichinho dentro de mim e senti que, de facto, seria uma tecnologia que quase certeza teria muito impacto em breve. E, na verdade, lá já havia um grande push para eles, nessa direção. Portanto, havia um bocado de má simetria em relação ao que eu tinha visto no técnico, pelo menos na licenciatura, e depois eu fui lá. E então, depois, quando regressei ao técnico, sempre que tínhamos assim, os projetos nas cadeiras e depois mesmo na tese, tentava puxar sempre a direção dos projetos, a direção das ideias, nesta direção de Machine Learning e mais Deep Learning. E então depois na tese, na verdade, trabalhei num tópico um bocadinho mais teórico, não estava diretamente relacionado com redes neuronais, mas foi mais em otimização estocástica, porque tem muita aplicação em Deep Learning e acho que me deu bases muito sólidas para perceber algumas das intuições que agora são necessárias para entender as dinâmicas do treino das redes neuronais, por exemplo. Então, e sentes que durante esse percurso no técnico, se calhar estamos um pouco mais atrasados do que a China estava na altura. Também eu sinto que foi por causa do wake-up call que eles tiveram quando foi o AlphaGo, em que eles perceberam que estavam um bocado atrás e decidiram começar a aplicar-se nessa área, porque, pronto, eles se calhar não estavam tão desenvolvidos na altura. Mas sentes que no técnico, se calhar, o programa antigo, se calhar não estava tão aberto a estas coisas, se não fosses principalmente para engenharia informática, se fosses para outros tipos de engenharia. Pois, exato. Era isso que eu ia dizer. Imagina, eu depois na China, na Universidade de Tsinghua, não estava no departamento de Engenharia Biomédica, estava no departamento de Computer Science. Portanto, eu não tenho noção de qual era a extensão do estudo destes tópicos no técnico, mas tenho quase certeza que o pessoal de informática já tinha especializações em inteligência artificial. Era só para que eu não estava no curso de informática, a exposição provavelmente era menor. Muita da assimetria pode vir daí, na verdade, porque de facto eu lá não estava no departamento de Computer Science. Agora, estavas a dizer que eles se calhar despertaram mais cedo para o que poderia ser o impacto. Eu não tenho a certeza, eu acho que provavelmente sim, eu não sei qual é que foi a razão, mas acho que quando lá estive, havia muitos outros departamentos do género já biomecânica e coisas do género. Tentarem approaches de machine learning para a aplicação em particular do domínio desse departamento, mas no técnico, pelo menos da exposição que eu tinha, não era tão óbvio. Mas para mim é um bocado difícil traçar esta assimetria de quais é que eram as razões que causaram isso. Portanto, eu não tenho uma resposta muito conclusiva. Sim. Não, isto era só à parte. Então, e profissionalmente, quer dizer que foram as experiências que te marcaram mais até agora para esta vertente do Deep Learning? Fora da academia eu tive 2 experiências
creio terem sido as mais influentes. Portanto, como mencionaste há pouco, entre mestrado e doutoramento eu tive um ano a trabalhar na Indutiva, que era uma startup e ainda é, acho que ainda não chega a scale-up, mas cujo objetivo era desenvolver machine learning para aplicações científicas. E na altura acho que foi uma experiência muito produtiva para mim, porque me fez crescer ao nível de perceber o espírito de uma startup, como é que as coisas funcionam na indústria, e em segundo lugar também ter exposição a pessoas muito mais séniores e com muito mais experiência no terreno, em particular, por exemplo, o Luís Sarmento e o Hugo Pendones, que são co-founders da Indutiva e que são pessoas que já tiveram muita exposição, que já tiveram em Big Techs e cujo conhecimento da área é muito vasto, e mesmo outras pessoas que tinham, por exemplo, já acabado os PhDs, como Fábio Cruz, foram pessoas, nesta interação direta, foram pessoas que me fizeram aprender muito num curto espaço de tempo, portanto acho que foi uma aprendizagem que aceleraram bastante a minha aprendizagem. E depois, mais recentemente, também tive num estágio na Amazon, me permitiu perceber mais as dinâmicas de uma Big Tech, ao contrário do que tinha visto, por exemplo, na Indutiva, e também tentar perceber como é que estas empresas tentam extrair valor da aplicação da ciência para o seu produto. Portanto, acho que estas duas foram as principais experiências que marcaram mais profissionalmente, porque também foram as duas únicas. Certo. Quando tens pouco, tipo, tudo é mais valorizado. Exato. Então, e como é que surgiu o teu envolvimento com a Deep Learning Sessions Portugal? Na verdade, eu acho que já tinha ouvido falar, ou seja, não era totalmente estranho, mas a primeira vez que eu me defrontei com a Deep Learning Sessions Portugal foi através de um meetup, na altura foi feito pelo Luís Espírito Santo, e que me lembro que ele estava, era uma espécie de uma roundtable, onde estava o professor Mário Figueiredo, Hugo Pendones, portanto, da Indutiva, isto foi na altura em que estava na Indutiva, e por isso é que eu decidi ver, acho eu. E acho que o Pedro Bizarro da FeedZai, se não me engano, e pronto, eles tiveram essa roundtable e discutiram vários tópicos, já não me lembro em particular do quê. E a partir desse momento comecei a seguir mais de perto a Deep Learning Sessions Portugal e mais tarde, quando comecei o PhD, reparei que tinham aberto as candidaturas, que ainda tenho, e o resto é história. Certo. E achas que, por acaso, tu viste a Deep Learning Sessions numa roundtable, certo? E achas que essas são dinâmicas que, se calhar, são importantes para a comunidade? Eu acho que sim. Acho que, em primeiro lugar, permitem expor pessoas que trabalham na área e que ou estão em Portugal ou que falam português, que de alguma forma estão relacionadas com Portugal, e que isso permite uma maior aproximação de qualquer dos practitioners, dos praticantes de Deep Learning ao tópico, não é? Porque é diferente de ser uma pessoa completamente anónima de uma pessoa que temos alguma proximidade. E, para além disso, também acho que o formato em que era feito na altura era com streams, ou também houve algumas presenciais, era muito aberta e permitia as pessoas interagirem diretamente com os oradores e trazer tópicos para cima da mesa, dúvidas, e então acho que era importante para a orgânica da Deep Learning Sessions. Sim, vamos este novo ano tentar trazer de volta alguns meetups mais presenciais ou assim, para dinamizar a comunidade. Ok, mudando agora de assunto, vamos falar do teu PhD. O que é que te motivou a seguir um doutoramento? Eu tenho uma resposta que eu acho que há duas componentes importantes na minha resposta. Uma é mais romântica e tem a ver com o facto de eu estar interessado em aprofundar mais o conhecimento na área, ou seja, a partir da exposição na China e depois continuação no técnico e mais tarde na Indutiva. Senti-me sempre cativado, fui tocando em diferentes pontos, por exemplo, no técnico mais otimização, depois na Indutiva mais Physics Informed Models, etc. Sentia-me sempre cativado pelos diferentes pontos e essencialmente também pelo potencial que têm para aplicações científicas e como ferramenta que podem ser. E isso levou-me sempre a ficar curioso. E depois, de um ponto de vista mais pragmático, portanto, alternativa ao ponto de vista romântico, apercebi-me que algumas das posições que são procuradas na indústria só abrem para quem tem PhD ou muito mais facilmente, como, por exemplo, o papel de Research Scientist. E, portanto, do ponto de vista pragmático, também seria conveniente mais tarde ter o PhD. Pronto, a conjunção destes dois fatores fez-me, de facto, avançar. Mas, na altura, eu lembro-me que quando acabei o mestrado, estava indeciso se queria realmente prosseguir ou não para o PhD, se preferia em verdade só pela indústria. Então te chegaste a considerar só trabalhar e pronto, mas depois de um ano na Indutiva, se calhar percebeste que querias algo mais, então seguiste para o rumo do PhD. Sim, eu na verdade quando me candidatei para a Indutiva, estava no processo de entrevistas, eu já tinha pensado que iria continuar para o doutoramento e foi logo algo que estipulei com o Hugo e com o Luís, que foi aquelas pessoas que me estavam a entrevistar na altura, que era um objetivo meu e eles mostraram-se muito abertos a isso. Isto para dizer que não foi o facto de estar na Indutiva que me fez aperceber-me que queria aprofundar mais, também contribuiu, mas na altura já me tinha mais ou menos apercebido que era o que eu queria fazer no passo seguinte. O problema, basicamente, só para dar mais contexto, foi que, e pode ser útil para alguém no futuro, na altura com a Covid, o processo de entrega das teses de mestrado foi desfasado de 6 meses, então eu entreguei em janeiro ou fevereiro. E o processo de candidatura
candidaturas a PhD normalmente é novembro, dezembro. Ou seja, eu ou teria feito o processo de candidaturas em novembro ou dezembro, mas na altura estava super lotado com a entrega da tese de mestrado e, portanto, não tinha mais largura de banda para isso. E então depois dei por mim em fevereiro ou janeiro com a tese entregue e havia ainda um grande intervalo até às candidaturas de doutoramento, mas também no momento imediato em que entreguei a tese não era óbvio que queria continuar para o doutoramento. Mas de qualquer forma havia ali uma janela de tempo que tinha de esperar até poder efetivamente começar o doutoramento. Aproveitaste o tempo e Exato. decidiste trabalhar um ano. Então, e queres falar um pouco sobre o que é que estás a trabalhar atualmente? Portanto, o que eu estou a trabalhar atualmente, ou seja, os meus interesses estão mais alinhados com como é que os modelos generativos interagem com, de outra forma, generativos modelos para dados estruturados. Existem duas vertentes que são meio complementares. A primeira é tentar perceber como é que os modelos generativos, as diferentes abordagens que existem do género mais autorregressivo, modelos de difusão, etc., como é que eles aprendem a estrutura que existe nos dados. E a segunda direção é a oposta, que é, dado que sabemos que há alguma estrutura nos dados, como é que podemos incorporar este inductive bias, este viés na arquitetura. E pronto, é assim uma direção bidirecional, mas a ideia principal é como incorporar esta estrutura nos modelos generativos, a estrutura dos dados nos modelos generativos. Ok, e falaste em aplicações científicas. A ligação é feita porque muitas destas aplicações científicas os dados chegam a alguma estrutura, não é? Por exemplo, o Playground com que trabalho mais é com grafos, porque sou uma entidade matemática que permite explicitamente modelar esta estrutura, e modelos nativos em grafos são depois muito úteis para, por exemplo, aplicações como geração de moléculas, que podem ser vistas como um grafo, não é? Cada átomo corresponde a um nó e cada ligação química corresponde a uma aresta entre os nós, e portanto a ideia aí seria, dado um dataset de moléculas ou de grafos, como é que podemos gerar um novo dataset ou mais dados que seguiriam a mesma distribuição que gerou o dataset original. Portanto, esta é a formulação um bocado mais técnica do que é que corresponde isto, mas a ligação com as aplicações científicas vem daí, de que muitas destas aplicações científicas, as entidades surgem de forma estruturada, por exemplo, o caso dos grafos e das moléculas. As aplicações que tu tens mais são então com moléculas? Eu já trabalhei com moléculas e trabalhei com histopatologia. Portanto, basicamente tiras uma fatia de tecido, observas ao microscópio e o olho treinado, portanto, dos médicos, consegue diagnosticar baseado nessas imagens das células. E a ideia é automatizar este processo. No meu caso, a pertinência dos modelos generativos nesse setting é mais para coisas como data augmentation. Portanto, imagina, estes datasets são difíceis de gerar porque requerem trabalho de experts, que é caro, etc. E, portanto, a ideia é automatizar este processo ou aumentar os datasets utilizando modelos generativos. Ok. E essas são as aplicações que mais te entusiasmam, ou achas que pode haver uma aplicação que tu ainda não experimentaste que podes aplicar este tipo de conhecimento? Eu estou bastante aberto em relação às aplicações científicas, na verdade. Por exemplo, e os modelos generativos com que tenho trabalhado mais são modelos de difusão, e em particular modelos de difusão discreta, tanto são utilizados para gerar dados discretos, como por exemplo linguagem ou grafos, e na verdade agora tem surgido muito esta oportunidade, não oportunidade, mas uma direção que tem surgido muito é a utilização de difusão discreta para modelar linguagem, em contraste com o que é feito mais classicamente, que é autorregressivo, que também faz sentido, de forma que nós, quando falamos, pomos um token a seguir ao outro, não é? Falamos da esquerda para a direita, aí falamos uma palavra de cada vez e há uma sequência no tempo. Os modelos de difusão o que permitem é gerar por qualquer ordem. A proposta aqui é de que, embora nós falemos do token da esquerda para a direita, ou seja, como lemos, há uma sequência entre as palavras, talvez a forma mais eficiente de gerar linguagem não é necessariamente essa. Portanto, embora nós comuniquemos assim, se nós fizermos uma introspeção de como é que nós pensamos, normalmente, ou pelo menos para mim, aparecem os conceitos, pronto, algo sequencialmente, mas não aparecem palavra a palavra, não é? Há assim, uma geração um bocado a um nível mais latente, que é crua, de que o género, este conceito leva-me àquele, este leva-me àquele. E depois temos um segundo passo, em nós surge naturalmente, que é só do género, é passar esta apresentação latente para palavras efetivamente, e aqui construímos da esquerda para a direita e falamos sequencialmente. Isto para dizer o quê? Que a difusão discreta tem surgido também muito em linguagem e que é uma das aplicações às quais eu estou bastante interessado ultimamente. Isso é bastante interessante. E nem sei se, por acaso, não tenho estado atento ou não tenho visto nada disso a sair de grandes laboratórios aí. Eu também não estou muito dentro da parte da academia, vejo mais as coisas que saem das grandes empresas, mas não tenho... Há alguns já, por exemplo, até foi uma startup que surgiu primeiro, que se não me engano chama-se Inception Labs, que são uma spin-off do laboratório em Stanford, que tem, onde não é que as ideias tenham surgido lá, mas que tornaram a coisa mais fazível do ponto de vista da engenharia, mas uma boa porção das coisas também surgiram lá. Mas mesmo os LLMs mais conhecidos, acho que também já têm versões, correm em difusão. Acho que o Gemini tem, agora não me lembro do nome. O equivalente da Meta é chamado Lada, com 2 Ls. Portanto, já há umas coisas a aparecer.
para além de performance, que não é óbvio que haja ganhos, embora haja este raciocínio que eu apresentei há pouco, uma das vantagens também é que podes fazer a inferência muito mais rapidamente, não é? Porque, ou seja, podes fazer a geração muito mais rapidamente, porque com os autorregressivos vais token a token, enquanto neste caso, com a difusão, começas com tudo com masks e vais construindo, vamos chamar, frase progressivamente, mas não quer dizer que só geres uma palavra cada vez, podes gerar várias palavras em paralelo, se estiverem suficientemente afastadas de contexto, não precisas de saber o que está na outra para gerar aqui. Então isso permite, em muito menos avaliações do modelo, gerar a frase inteira. E então essa é também um dos grandes pontos de venda destes modelos de difusão discreta. Sim, e também com os avanços, não sei se tem transferência, mas com os avanços dos modelos de difusão de imagem, se calhar conseguimos fazer uma modificação deles e como já estamos a trabalhar nesse tipo de modelos há algum tempo, consigamos fazer... Sim, há algumas coisas que transferem, sim, mas é difícil porque o modelo, pelo menos da minha perspectiva, o que acontece é tudo o que é dados, exceto linguagem, o modelo mais performativo, ou com melhor performance, são os modelos de difusão, mas depois a linguagem parece ter uma estrutura especial que faz com que o modelo autorregressivo seja super performante e que seja difícil chegar lá com qualquer outra abordagem. E isto para dizer que há muitas idiosincrasias da linguagem que fazem com que inovações, sei lá, em imagens, que é provavelmente o maior testbed para modelos de difusão, não transfiram para a linguagem. Alguns transferem, mas... É um cético muito específico, mas certamente que há coisas que vão transferir. Nice. Então, qual é que é o impacto que esperas que o teu trabalho tenha a longo e a curto prazo? Ok, portanto, a curto prazo, como qualquer PhD, eu acho que o objetivo é gerar novo conhecimento e com os métodos ou com o entendimento que cria um novo estado da arte e que o novo conhecimento que gera avance a barreira do conhecimento, né? E pronto, como disse, e tem a ver com a direção do meu PhD, eu gostaria de perceber melhor como é que a estrutura dos dados e os modelos generativos interagem. E também há uma pergunta ainda maior que ainda está meio que por responder, não é? Que é como é que Deep Learning supera Curse of Dimensionality? Eu não sei como é que posso traduzir para português, mas acho que é suficientemente conhecido. Mas a ideia basicamente é quanto maior a dimensão dos dados, mais difícil é a tarefa de aprendizagem. Isto escala muito mal com a dimensão, mas aparentemente os modelos Deep Learning conseguem superar isso e ainda assim aprender de forma bastante eficiente. Okay, não tão eficiente quando nós comparamos com, por exemplo, o nosso cérebro, etc. Portanto, claramente ainda há ganhos a poder ser feitos, mas do ponto de vista fundamental é ainda assim muito eficiente na medida em que supera esse Curse of Dimensionality. Mas não é óbvio porque é que isso acontece. Há algumas direções recentes de que acontece porque estes modelos estão a aprender modelos hierárquicos das representações internas, quase como uma CNN, mas é ligeiramente diferente, mas tem a ver com o facto de haver representações hierárquicas. E ao termos essa representação hierárquica, permite-nos aliviar o escalar do problema com a dimensão. E as redes neuronais utilizadas em Deep Learning parecem explorar estas propriedades hierárquicas cá nos dados. Mas pronto, aqui novamente tem a ver com a interação entre a estrutura dos dados e os modelos generativos, mas não só generativos em geral, mas no meu caso mais dos modelos generativos, é a direção que estou mais interessado. E pronto, acho que a curto prazo isto seria as coisas que me motivariam mais. No longo prazo, acho que tem a ver mais com a utilização destas tecnologias para aplicações científicas, como disseste, ou como falámos, geração de moléculas, gerar novas moléculas que possam ser benéficas na medicina, histopatologia também que falámos. Não tenho assim nenhuma preferência em particular. Mesmo para a linguagem, acho que utilizar estas ferramentas para o bem, para o avanço da ciência. Certo. Não, mas as coisas quando caem nas mãos erradas também, pronto, nós queremos as coisas... Nós queremos para o avanço tecnológico e que o avanço tecnológico seja para o bem da humanidade. Exatamente. Ok, então e agora falando um pouco mais sobre desenvolvimentos e desafios, que avanços recentes em Deep Learning consideras mais promissores ou transformadores? Pode ser da tua área, pode ser de outra área que tenhas visto um paper ou um artigo, algo que tenha cativado e achas que faça a diferença agora num futuro próximo? Assim, recentes, depende da janela temporal que queiras, mas eu acho que assim, o grande salto que houve mais recentemente foi com a introdução do ChatGPT, não é? Que basicamente abriu as portas a tudo o que era Machine Learning, AI, para a população em geral. Então, acho que foi o principal responsável por este AI boom. E pronto, claro que tem havido melhorias neste modelo, mas acho que essa foi a grande mudança brusca no paradigma. No paradigma. Agora, parece haver um novo passo, que é finalmente estes modelos estão com uma performance suficientemente sólida, robusta, para que agora possam ser utilizados como agentes, e já há muito deployment nesse sentido, e acho que é assim, o maior avanço no presente é como usar estes language models de forma mais efetiva. E pronto, estes seriam assim os avanços mais recentes que eu sinto que tenham sido mais transformadores em termos de mais promissores. Bem, na verdade, o que me parece é que ultimamente o maior driver de maioria dos modelos tem sido através da escala, portanto cada vez treinamos modelos maiores e com mais dados, e
e pronto, de acordo com a scaling laws, isso também dá às empresas algum conforto, alguma conveniência, no sentido em que eles sabem que se aumentarem de determinada forma chegam a determinado nível de performance, mas o facto de termos exhausted, portanto, utilizado toda a internet, todos os dados que tínhamos, ou muito em breve vamos, e toda a conveniência e todo o conforto que as empresas tinham de que saber que aumentar a escala, quer dos modelos, quer dos dados, levavam a um determinado aumento de performance, agora não pode ser feito, ou pelo menos não pode ser feito da forma como era de antes, porque já não há mais dados, ou mais dados diferentes, e portanto acho que os avanços que serão mais promissores vêm nessa direção de como lidar com este facto de que já não temos mais dados, por exemplo, geração de dados sintéticos, que mesmo assim evitei o model collapsing. Recentemente até estava a ver um podcast, agora não me lembro do nome, mas é conhecido, em que o entrevistado era o Ilya Sutskever, e basicamente ele disse que nos últimos anos houve 3 fases. Havia a fase da research, que depois foi substituída pela fase em que já não havia tanto research, era só basicamente escalar os modelos, e agora estamos de volta à fase da research, porque escalar já não soluciona todos os nossos problemas, e eu acho que vai ser essa a direção mais promissora, é como é que nós podemos lidar com esta, basicamente tornar os modelos mais eficientes na aprendizagem, dado o limite de dados que temos no nosso universo. Sim, por acaso o William e mesmo a outra senhora, que eu não me lembro do nome, eles saíram da OpenAI e prometeram fazer uma alternativa, um super intelligence, o que seja, e desde que saíram ainda não lançaram nada, mas neste momento eles devem estar em research intensiva para conseguir combater esse facto de depois, quando for preciso escalar os modelos, nós escalamos, mas primeiro vamos ter a teoria bem definida e o modelo bem estruturado para ser possível atingir esse nível de inteligência. Ninguém sabe bem o que é que eles estão a fazer, não é? Mas eu acho que sim. Eu não sei bem se eles testam a escala pequena e depois para terem garantias a escala maior, ou se testam diretamente em escala maior, mas é certamente um problema que merece atenção. É verdade, é verdade. Então, e tens algum desafio em concreto que estejas a enfrentar no teu PhD, agora concretamente? Pronto, eu estou agora aqui numa fase de transição em que terminei mais ou menos as direções em que estava a trabalhar anteriormente e estou num período de transição, estou a tentar perceber o que é que... Estou a tentar ler mais, tentar ter uma visão mais panorâmica, mais clara do estado da arte em diversas direções, para a partir daí tentar definir as perguntas que gostava de responder em breve, mas uma direção que estou particularmente interessado é esta dos modelos de difusão discretos em linguagem, por exemplo. E este dilema de geração autorregressiva versus difusão. Então estás numa fase em que, pronto, não sabes bem para onde é que vais avançar, mas é uma dificuldade tua agora, tipo, chegar a novas perguntas para poderes responder. Sim, já há algumas, não é? Estas que fui tocando do género como é que os modelos aprendem, ou como é que com tantos dados e tão alta dimensão conseguem aprender ainda assim. É possível encontrarmos alguma watermark de que eles estão, tipo, de facto, a explorar esta representação hierárquica dos dados para aprender, ou se de facto não é o que eles estão a fazer e eles estão realmente a fazer outra coisa e nós estamos a abordar o problema da forma errada. Se eventualmente tiverem a tentar aprender estes dados de forma hierárquica, há alguma forma de tornar esta representação mais explícita, não só para, do género, tornar a aprendizagem mais eficiente, mas também mais no sentido de interpretabilidade do modelo, percebermos o que é que ele está efetivamente a aprender em cada momento. Portanto, perceber melhor como é que esta estrutura está a influenciar o modelo para nós podermos ter um maior controle sobre ele. Então, e agora, passando para uma última parte da entrevista, mais filosófica, como é que tu vês o estado do IA e do Deep Learning no mundo e em Portugal, especificamente, se quiseres falar de Portugal? Pronto, eu já não estou em Portugal de forma certo, contínua. Por isso é que eu disse, é facultativa a parte portuguesa. Mas eu acho que a forma portuguesa é mais ou menos geral o que se passa no resto da Europa, mas eu acho que neste momento já toda a gente percebeu o impacto que esta tecnologia pode ter nas nossas vidas e já quase toda a gente utiliza, eu diria. Acho que assim o maior ponto crítico é que há alguma expectativa de que, pronto, há grandes investimentos na área, mas há também alguma expectativa de que a certo momento iremos contra uma parede em que já não é mais possível fazer progresso com esta tecnologia, mas até ver não há grandes indícios de que isso possa acontecer, ou seja, ainda que estejamos a chegar a um limite dos dados, há sempre métodos a surgir que permitem aumentar a eficácia, a eficiência do treino e, portanto, não é óbvio para mim que esta bolha da AI que se está à espera que rebente em algum momento, não é óbvio que vai rebentar em breve. E, portanto, eu acho que esse é o estado da AI. Vai transformar a forma como vivemos e que acho que o melhor que podemos fazer é abraçar essa mudança. Certo, certo. Eu, por acaso, discordo contigo na parte de toda a gente usa, porque eu acho que ainda há uma curva de adoção gigante para ter, porque, imagina, eu acho que toda a gente usa, toda a gente tem menos de 30 anos, uma coisa assim do género, porque eu sinto que as pessoas mais novas, pronto, agora já não usam o Google, usam o ChatGPT, mas eu já tentei explicar aos meus pais o que é que aquilo era, o que é que se faz com aquilo, e eles, à minha frente, usam, falam um bocado, brincam um bocadinho, mas depois não passa para a sua rotina de
fazer pesquisa ou querem saber alguma coisa, o que seja. Exato. Mas achas que alguma vez vão? Não, eu acho que é isso. Eu acho que vai haver aquela gap tecnológica tipo como os teus avós usarem smartphones, estás a ver? Se calhar existem alguns avós que usam, mas a maior parte deles usam um telemóvel de teclas porque foi assim que foram Sim. habituados a usar. Então, Então é que eu acho que há um potencial de tornar a interação muito mais suave do que anteriormente, né? Porque de género, imagina que só tens que utilizar uns óculos, ou olhar ou falar, ou seja, formas de interação com a tecnologia muito mais naturais. Então essa barreira de adoção torna-se muito mais baixa, não é? sim. Eu percebo o que queres dizer da inércia e acho que neste momento, acho que tens razão. Do género, o pessoal mais velho não vai estar a adotar, mas também não me impressionaria de que dentro de alguns anos a barreira de adoção desta tecnologia seja muito mais baixa do que foram, por exemplo, os computadores quando começaram a surgir, exatamente por tornar esta interação muito mais natural, natural no sentido da interação com humanos. Eu acredito que o smartphone ou o telemóvel vai ser tipo uma tecnologia que nós usamos de um período de tempo de 40, 50 anos e depois vai passar a ser tipo coisas dos dinossauros, porque a maior parte das pessoas vai usar uns óculos ou algo que não palpável para interagir como se fosse um telemóvel. A evolução é o comodismo. Para que ter um tijolo no bolso quando podes só ter uns óculos na cara a toda a hora? Que provavelmente já tinhas que usar óculos de qualquer forma, portanto... Exato, já tinhas e tinhas. Faz-me sempre lembrar aqueles personagens do Dragon Ball, não sei se viste, mas que tinham também uns óculos e que à medida que a informação ia passando, faziam obtentando a informação aqui no óculo. É para aí que eu acho que nós vamos convergir. Sim, eu acho que sim. Acho que Neuralinks e coisas assim desse género um bocado mais tensos, porque é intrusivo, tens que fazer uma operação, mas havemos de lá chegar a ter uma interface qualquer que não seja palpável, física, o que seja. Ok, então e que conselhos darias a alguém que está agora a começar no mundo de Deep Learning? Pronto, o problema de dar conselho nesta pergunta é que é difícil fazer previsões, não é? Porque o campo está a evoluir de forma muito rápida e o que é interessante agora, se calhar daqui a 6 meses já passou de moda, portanto nada me impede que estes, por exemplo, modelos de difusão discreta que podem ser interessantes para a linguagem, se calhar daqui a 6 meses esta entrevista já não vai fazer sentido nenhum e o pessoal descobriu outra coisa e essa vai ser a nova grande coisa. Mas eu acho que para quem quer começar a entrar, o ponto mais importante é aprender os fundamentals e isso pode ser feito para quem está, sei lá, na universidade, fazer cadeiras relacionadas com machine learning, etc. Ou quem não está mesmo a fazer os cursos online, que há muitos por aí, Coursera, etc. E são bastante conhecidos. Isso para obter os fundamentals e depois, a partir daí, quase que saltar diretamente para tentar fazer projetos que sejam interessantes para a pessoa, porque eu sinto que é uma área que a forma mais fácil de aprender é ficar com as mãos sujas, de facto tentar implementar, ir encontrando os desafios, pensar acerca dos desafios on the fly, acho que é a forma mais eficiente de ir aprendendo. E portanto essa seria a minha recomendação, é aprender fundamentals e depois tentar saltar diretamente para projetos que sejam de interesse do pessoal. Sim, e mesmo que não tenhas ninguém para te ajudar ou para te orientar nesses projetos pessoais, tens sempre agora ChatGPTs da vida que podes debater, olha, eu quero fazer este projeto, como é que recomendarias, qual é que era a curva de aprendizagem que eu uso para ter? Acho que é incrível, mesmo com os agentes agora que já tens nos IDEs, como é que traduzes para português nas, sei lá, interface onde fazes código com os agentes, etc., já quase nem precisas de fazer código, não é? Só quase verificar que está tudo ok e mandar e lançar. Sim, eu acho que fazer código vai ser coisa do passado também. Eu estou à espera desse momento que aconteça. Não vou dizer isso, mas eventualmente, imagina, código é se calhar o maior foco neste momento dos grandes laboratórios, tipo Anthropic e coisas da vida, porque código é poder. E é onde há muitos dados, portanto acho que essa é a principal condição, não é? E são dados que obedecem a uma estrutura muito clara e pronto, estas empresas também têm acesso a muitos sem terem problemas de privacidade, etc. Portanto, acho que claramente é uma das formas fáceis que eles têm de testar. E também porque é uma coisa que é fácil de verificar, não é? Que é do género, geras o programa, corre, não corre, tens ali o coisa do bug, o agente consegue melhorar, consegue resolver o bug ou não. Há uma forma fácil de avaliar. Certo. Para terminares, eu gostava de saber qual é que era a tua visão para o futuro da IA no tempo que conseguires prever, porque eu posso dizer 5, 10 anos e tu dizes-me daqui a 10 anos é impossível eu prever alguma coisa, visto que isto muda todos os dias tanto que não consigo, mas a tua previsão a maior longo prazo que tu conseguires. Não sei dizer a duração que vai levar até chegar a esse ponto, mas eu acho que vamos chegar à situação em que mencionaste que a tecnologia vai estar impregnada em nós de alguma forma, de uma forma muito mais conveniente, sem o telemóvel, etc. Eu não sei se queres previsões mais técnicas ou previsões tipo da adoção do... se calhar mais técnicas em termos de capacidades de como é que vamos conseguir fazer certas coisas, mas sim, pensa num período de se calhar 5, 10 anos, não mais que isso. Eu acho que assim, em termos mais técnicos, o que há, foi o que mencionei
de ser o desafio mais promissor. Chegamos a este limite de dados, como é que vamos lidar com isso? Portanto, as direções fragmentam-se dependendo do setting, mas, por exemplo, a pre-training, onde estamos a alimentar estes modelos com todos os dados que existem. Uma alternativa é do género gerar dados sintéticos, mas que não levem ao colapso do modelo, não é? Porque há este comportamento que se o modelo começar a treinar com dados sintéticos, às tantas perdas as capacidades que tinhas e colapsa para uma representação que não generaliza e, portanto, perde capacidades. Portanto, acho que este vai ser o maior challenge para pre-training. Eu não consigo fazer uma previsão aqui porque não sei quais é que vão ser as soluções. Caso soubesse as soluções, tinha a minha vida orientada para daqui a 10 anos. Depois, por exemplo, post-training, há também algumas questões de reasoning fora do suporte, ou seja, tens um modelo pré-treinado que tem, vamos dizer, um conhecimento latente e fazer reasoning dentro deste conhecimento ou deste suporte de conhecimento. Os modelos conseguem, mas como fazer isso em linguagem fora deste suporte, ou seja, basicamente como extrapolar, como ter novas ideias, acho que também não é óbvio. Em termos de arquiteturas, há este dilema da autorregressiva e difusão que temos estado a falar. Em termos de linhas mais gerais, acho que os modelos vão ser cada vez mais multimodais e pronto, também há o ponto de tornar os modelos cada vez mais eficientes, não é? Porque temos no nosso cérebro o exemplo mais claro, podemos de facto aumentar a eficiência dos modelos que estamos a utilizar. E eu acho que onde vai haver a maior transição, para tentar agora dar o salto mais para a tecnologia e menos técnica, tem a ver como é que vamos transicionar estes agentes que dentro do computador funcionam bem, né? Mas como é que vamos transicionar isto para o mundo físico? Provavelmente através de robôs. Porque o contexto aí é muito mais difícil, não é? Por exemplo, se o robô falha, não podes só fazer reset do experiment porque o robô partiu um braço, tens que reconstruir o robô. Portanto, não só obter dados, mas também correr, testar, etc. Requerem logísticas muito mais trabalhosas portanto, acho que nos próximos anos vai-se dar essa transição, mas acho que não vai ser tão rápida quanto a transição tentada a acontecer agora no mundo dos agentes que correm dentro do nosso computador. E pronto, para além disso, acho que em termos da interação connosco, a barreira de adoção vai ser cada vez mais baixa, porque passamos a interagir só com as nossas formas mais naturais de interagir, a falar, onde é com os nossos olhos, gestos, etc. Portanto, essas são as minhas previsões. Muito bem. Então, obrigado, Manel. Foi um Obrigado, gosto falar Bruno. contigo. Qualquer coisa que precises de nós estamos aqui disponíveis para te ajudar. Muito obrigado. Obrigadíssimo.